Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E os flamenguistas estão reclamando da arbitragem. É o fim do futebol, é o fim dos tempos, é o fim do futebol. Rapaz, flamenguista... Olha só, deixa eu falar um negócio aqui. Flamenguista reclamar de arbitragem é igual Osama Bin Laden reclamar que estão jogando bomba. É igual Osama Bin Laden, estão jogando bomba. O cara que mais bombardeia os outros tá reclamando de bomba. Flamengo reclamar de arbitragem é brincadeira, velho. O time mais ajudado do Brasil, o time que mais ganha jogos com a ajuda da arbitragem, do VAR, e querer chorar a arbitragem, o flamenguista tinha que tomar vergonha, rapaz, de reclamar de arbitragem, rapaz. O futebol tem que acabar mesmo, o futebol tem que acabar. Flamenguista reclamando de arbitragem, é brincadeira. Vamos trazer aí o pilhado, vamos trazer o pós-jogo e um recado aos flamenguistas. Segue o líder, Palmeiras segue na liderança e agradece aí, sim. Ficou barato, hein? Era pra tomar de uns 3, 4 lá do Furacão. Não é a primeira vez que Rafael Klein prejudica o Flamengo. Um absurdo. Esse cara hoje, ele foi fundamental para que o Flamengo não virasse a partida contra o Atlético Paranaense. Porque se o Flamengo tivesse um jogador a mais por um tempo e meio, o Flamengo provavelmente teria virado o jogo, provavelmente teria diminuído ainda mais a distância para o Palmeiras. E mais uma vez, esse árbitro aqui, e isso tem que ser falado, prejudica o Flamengo. Uma coisa que tem também que ser lembrada é que amanhã tem convocação da seleção brasileira. Ou seja, não pode deixar o Flamengo, não pode deixar a CBF ignorar esse assunto. Porque amanhã só vai ser falado seleção brasileira, convocação. O Flamengo tem que cobrar a CBF para que algo seja dito com esse árbitro que estava do lado. Ele estava do lado da sola gritante na canela do Paquetá. E tem que ser falado também do VAR. O VAR ignorou de forma covarde, prejudicando o Flamengo. Eu só quero ver o que a CBF vai fazer. E que o Flamengo não deixe a convocação da seleção fazer a CBF ignorar esse absurdo de hoje, de novo do Klein, contra o Flamengo. Valorizar maior de valorizar o que é nosso. É lógico. Vamos falar, sim, do Flamengo agora, que empatou com o Atlético Paranaense. 1-1 na Arena da Baixada. Numa semana, né, Calçade, que o Flamengo foi eliminado ali da Copa do Brasil. Tinha uma lupa enorme hoje, porque o Flamengo poderia ter diminuído a distância para o Palmeiras, mas fica no empate, num primeiro tempo muito ruim, um segundo tempo onde o Flamengo melhorou, mas também tomou susto, tomou bola no travessão e o Rossi precisou trabalhar, embora tenha falhado na primeira etapa. A gente fala muito do Flamengo porque o Flamengo tem tanta grana, tantos jogadores bons, tantas formações possíveis, que ele é uma expectativa de que ele ganhe sempre. Mas tem um negócio no futebol que atrapalha imensamente, chama adversário. E o Atlético foi espetacular, porque o Atlético, primeiro está em casa, está no seu gramado, né, sabe muito bem como se virar nele, e ele pressiona o Flamengo. Fisicamente, o Atlético transbordou. O Flamengo teve muita dificuldade no início. E o gol vem também no início do jogo. Então, assim, quando o Atlético, com a pressão que exerce em casa, da maneira que pressionou o Flamengo, ele consegue isso, e o gol no início, isso gera um comportamento para o jogo todo. E foi o que o Atlético fez. O comportamento do time, o gol aos 11 minutos... então o time pôde, após essa pressão, baixar e tentar usar aquilo que tem sobrando, com Viveiros e com o Espírito Mendonça, que é a velocidade. Então, assim, foi uma combinação perfeita daquilo que o Atlético gosta de fazer, da ideia do Hellmann para o jogo, gerou o gol, olha, as coisas deram certo. Porque poderia ter ficado no empate, o jogo vai passando, tua capacidade de pressionar vai diminuindo e o jogo vem para uma normalidade e tal. E não foi o que aconteceu. O Atlético, o início do Atlético foi o que gerou o jogo, e aí a gente viu bolas em todos os postes e traves dos dois lados.
E com uma falha do Rossi, né? Não dá para... Mais uma, que já tinha falhado no meio da semana também, né? Não dá para esconder isso. Mas eu quero ficar também, além do Flamengo, com a vitória do Atlético. Porque o Atlético... O empate. O Odair no vestiário sabe que ele tem que elevar assim, os jogadores a um nível de competição muito alto. Senão não consegue encarar o Flamengo. Então o empate já foi contra uma potência como o Flamengo, já foi um grande resultado. É um bom ponto aí, Jean. A gente olha assim, podia tirar a diferença para o Palmeiras, né? Mas jogar contra o Atlético, o Atlético Paranaense, ele está na parte de cima da tabela já há muito tempo, ele se mantém lá. Há muito tempo, faz um bom campeonato brasileiro o Atlético. Em que pese o fato de ter, desperdiçado a oportunidade de colar no Palmeiras e colocar uma pressão maior em cima do Verdão aí para o jogo da semana que vem. 1-1 na Arena da Baixada, tá bom? Então, boa noite, William, boa noite a todos. Eu acho que, obviamente, a sensação que fica é essa quando você tem o teu adversário direto ou aquele mais direto jogando antes, líder do campeonato, ele deixa escapar 2 pontos em casa, também contra um adversário forte, porque o Cruzeiro também é um adversário forte, aí você diz, agora é só ganhar que essa diferença diminui e que o Flamengo pode até mesmo com um jogo a menos assumir a liderança no jogo do Maracanã. Agora, esse só ganhar não faz sentido. Por tudo que o Calçade falou, pelo que é o Atlético, pelo que jogou o Atlético hoje. Então não é uma partida fácil para ninguém. É claro que o Flamengo tem condição de ganhar qualquer jogo em qualquer estádio e acho que tem mostrado isso ao longo dos anos. Mas não era uma vitória garantida contra o Atlético Paranaense em casa, né? Eu acho que tem uma série de jogos que se a gente fala assim, o Flamengo joga no Maracanã, Campeonato Brasileiro, contra metade dos times, ou até mais da metade, você diria, tem que ganhar mesmo, porque não pode deixar escapar essa oportunidade. Foi uma oportunidade que escapou, mas não vejo nenhum absurdo. Acho que o resultado, olhando para o que foi o jogo, é absolutamente justo, porque o Atlético, inclusive, ele começa, apesar de ter a velocidade dos seus 2 atacantes, ele começa tentando mandar no jogo, porque o Flamengo também muitas vezes opta por explorar a velocidade, por sair na transição e rapidamente resolver as partidas em contra-ataques. Não deu certo para o Flamengo, deu certo para o Atlético Paranaense, que acaba fazendo 1-0. Acho que o primeiro tempo do Flamengo foi bem aquém, apesar de ter tido o volume e ficar ali rondando a área, como já aconteceu em outros jogos, foi bem aquém. Mas no segundo tempo o Flamengo volta melhor. Então acho que até a metade do segundo tempo, embora o gol do Flamengo não tenha saído nesse pedaço do jogo, até a metade do segundo tempo, ou até um pouquinho mais, o Flamengo foi bem melhor na segunda etapa. Aí veio, claro, aquele caminhão de chances na sequência ali, 3, mais um, com 2 bolas na trave, as defesas do Rossi. E o Rossi, acho que assim, eu tô vendo umas notas para o Rossi, umas declarações a respeito do Rossi. Acho que você pode discutir o Rossi. A gente vai discutir. Vamos. Mas na partida de hoje, ele fez grandes defesas também. É que o gol foi... Também. O gol eu colocaria até, classificaria até como frango, não como falha. Então, é que eu acho que a questão é essa, assim, é também olhar para o que ele fez nos outros. E eu entendo o torcedor que fala, cara, não dá para ficar falhando. Talvez o Rossi falhe muito, não adianta falhar muito e fazer grandes defesas. Ele é muito importante, mas falha na mesma proporção, às vezes. Eu sei, mas eu só estou querendo olhar para o Rossi, para o jogo de hoje, para avaliar o que foi a partida. Porque ele faz, no lance no segundo tempo, 2 defesas na sequência dificílimas. Então, ele também impede que o Atlético faça o segundo gol e praticamente resolva a partida ali naquela sequência de lances. Então, acho que a gente pode discutir o Rossi como um todo, mas tem que olhar para o que ele fez hoje. O Atlético poderia também ter matado o jogo, apesar do Flamengo ter sido melhor na primeira metade do segundo tempo. E depois o Flamengo chega à marcação do seu gol no final. Aí estava muito na cara, né? A gente estava brincando até. Quando o Atlético mete 2 bolas na trave, o Rossi faz 2 grandes defesas, a gente falou, agora o próximo lance é gol do Flamengo. Trazer agora aí, pessoal, a classificação após os jogos de hoje. Nesse domingo, Coritiba venceu o Santos 3-0, Botafogo venceu o Corinthians 3-1, Bahia e Grêmio ficaram no empate 1-1, Bragantino venceu o Vitória 2-0, Remo venceu a Chapecoense 3-2, Atlético Paranaense e Flamengo ficaram no empate 1-1. Classificação: em primeiro lugar o Palmeiras 35, segundo o Flamengo 31, terceiro o Fluminense 30, depois vem São Paulo 24, o Atlético Paranaense tem 24,
o Bragantino 23, Bahia 23, Coritiba 23, Botafogo 21, Atlético Mineiro 21, Internacional 21, Vasco 20, Cruzeiro 20, Vitória 19, Grêmio 18, Santos 18, aí na zona do rebaixamento, Corinthians 18, Remo 15, Mirassol 13, Chapecoense 9, classificação atualizada. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.